Fala galera, beleza? Tô sumido aqui do canal, muito trabalho na nossa loja, nas nossas coisas. Devo começar aí a subir alguns vídeos relacionados à loja e tudo mais nos próximos dias. A gente também tem uma viagem agendada para ser feita, vai ter vídeos aí de viagens em breve. Mais uma, né? Que a gente vai fazer aí com as nossas cachorras e tudo mais. Mas eu tô aqui hoje para poder fazer para vocês um vídeo com um Q&A, né, da nossa lava-louça da iOS, que a gente comprou. Teve bastante pergunta no vídeo da instalação e do unboxing. Então o intuito do vídeo aqui hoje é poder passar para vocês aí algumas informações que eu anotei aqui, que vocês levantaram. Sem mais delongas, vamos ao assunto principal do vídeo. Primeiramente eu quero dizer que ela tá ligada aqui atrás, vou deixar aí o vídeo com a configuração e tudo mais. Então ela tá ligada aqui atrás e eu vou deixar ela ligada para vocês poderem aí captar um pouco do barulho que ela faz, né? O que eu posso dizer é que ela faz um certo barulho, sim. Se vocês tiverem um ambiente igual é aqui em casa, que é um ambiente em que a cozinha é integrada com a sala de estar, pode ser que incomode um pouco aí se você colocar as vasilhas para lavar durante, e se você estiver fazendo alguma coisa, né? Por exemplo, se você estiver assistindo uma televisão, se você estiver fazendo alguma confraternização na sua casa, pode ser sim que isso atrapalhe um pouco. Então aqui em casa, basicamente, o que a gente faz é botar ali as vasilhas para serem lavadas no início do dia ou no final do dia, né? Quando a gente vai dormir, coloca todas as vasilhas na lava-louça, põe para lavar, no outro dia acorda, abre ela e deixa ela abertinha para poder secar, beleza? Então, outra questão é essa daqui não é aquele modelo que abre a porta sozinho, e isso ajuda na secagem e tudo mais. É um modelo em que a gente tem que abrir a porta. Ela não fica 100% seca, mesmo que eu coloque no secar mais, entendeu? Ela dá uma boa secada, mas as panelas e os pratos geralmente costumam ficar um pouquinho úmidos, então o ideal é você abrir ali a porta, né, e deixar ali por umas horinhas para que o próprio ar, né, a própria temperatura ambiente seque as panelas por completo. Vou falar um pouco também sobre a questão da instalação, né? Como vocês viram no vídeo, quem fez a instalação aqui de tudo fui eu. Então assim, você não vai precisar de um encanador para poder fazer a instalação da sua, mas é imprescindível que você tenha algum dos materiais, que você tenha algumas das ferramentas e que você tenha aí alguma noção, né, já tenha feito alguma instalação de alguma coisa para poder fazer. Ela não é 100% complicada, não é nenhuma ciência de foguete, mas tem uns detalhes, tem umas coisas que exigem ali uma atenção. Então o ideal é, se você não tem 100% de confiança, beleza? Procure um profissional aí para poder ajudar vocês, ok? Falando um pouco agora também sobre a questão do uso diário, né, dos utensílios e tudo mais, se cabe muita louça, se não cabe, e toda essa questão, né, envolvendo o tamanho. Como eu disse, a nossa, ela é a maior, né, a de 20 serviços, então teoricamente ela caberia mais coisas dentro dela, porém o dia a dia na prática mesmo não funciona muito bem assim. A gente consegue colocar ali no máximo umas 2 panelas grandes, tá? E o resto ali pratos, copos, pequenas vasilhas, né, pequenas tigelas que a gente tem, mas não dá para colocar muita coisa porque isso prejudica muito a qualidade da lavagem, tá? Então assim, para que você tenha uma boa lavagem das suas vasilhas, o interessante é que tenha assim um espaço ali entre elas, para que a água possa circular, para que as pás possam esguichar bastante água e fazer todo esse trabalho da lavagem. Então não adianta você pegar e socar um monte de vasilha lá dentro, colocar um monte de vasilha empilhada e tudo mais, e achar que a lavagem vai ficar perfeita, porque ela não vai, tá bom? Então o que acontece é que muitas das vezes, para lavar todas as vasilhas que a gente utiliza no dia, a gente precisa fazer aí mais ou menos umas 2 lavagens. Eu preciso dividir isso em 2 lavagens, então eu faço uma, guardo as vasilhas, depois eu faço uma outra. Geralmente eu faço uma das vasilhas menores e a outra das vasilhas maiores, sempre utilizando ali o pesado ou o intenso. A gente tem feito algumas lavagens utilizando o diário, que tem funcionado bem. Apesar de eu falar que a gente está fazendo todas as lavagens no pesado, não, a gente tem feito algumas lavagens no diário. Elas são mais curtas, né, levam menos tempo para serem feitas. Tem funcionado bem, só que tudo vai depender da quantidade de sujeira que você tem na sua vasilha, beleza? Se tiver muito sujo, eu indico aí fazer no pesado ou no intenso. Okay? Uma outra pergunta é sobre a lavagem ali de panelas muito sujas, né, se estiver muito agarrado e tudo mais. Realmente, eu vi vários vídeos na internet que o pessoal falava que você tem que fazer uma pré-lavagem e tudo mais. Isso não é verdade para 100% das coisas, tá? Tem coisa que a gente consegue colocar na lava-louça sem fazer essa pré-lavagem, mas de fato, se você tiver uma panela, uma vasilha, um prato em que está muito agarrado ali a sujeira, você vai ter problema com isso. Então o ideal é que de fato você sempre tenha ali resíduos que não estão tão agarrados, que não está queimado propriamente dito, porque senão você vai precisar de mais de uma lavagem. O que eu faço geralmente é, se a vasilha lavou e não lavou tão bem, eu deixo ela ali, e quando eu for fazer a próxima lavagem dos pratos, dos copos e tudo mais, ela vai ali acabar sendo lavada de novo, e geralmente com umas 2 lavagens ela fica completamente limpa, beleza? Então
é uma dica aí, pelo menos é o que eu faço aqui. Eu sei que não é o melhor dos mundos, não é o melhor da economia, mas dá pra fazer tranquilo, não é algo que incomoda a gente, beleza? Com relação à manutenção geral da máquina, é muito simples, tá? A lavagem de filtro, a lavagem dela mesma, ela tem a própria opção ali de autolimpeza e tudo mais, então não é nenhum bicho de sete cabeças, é muito fácil. Com relação ao sabão que a gente usa, a gente fez alguns testes com alguns outros, a gente fez o teste com a pastilha, a gente fez o teste com sabão em pó de outras marcas, mas não é nenhuma propaganda nem nada, mas o que mais funcionou pra gente foi o sabão da IP, o em pó da IP, esse aqui, ó. Foi o sabão em pó da MP, esse aqui, rende mais, ele é 3 em 1, e de fato, ele foi o que melhor funcionou pra gente, além de deixar o cheirinho de limpeza melhor e tudo mais, ele foi o que melhor limpou as panelas propriamente dito, tá? Sempre tomar cuidado com as dosagens, de acordo com a quantidade de vasilha e tudo mais, mas cara, não teve como, a gente, apesar de ter feito os testes da pastilha e tudo mais, a gente não gostou do resultado, manchava muito as panelas, e o da IP foi o que a gente teve o melhor resultado, foram os vídeos que eu vi na internet, falava sobre isso, e de fato comprovado, foi o que deu o melhor resultado pra gente nas nossas vasilhas, beleza? Com relação também a essa questão de mancha e tudo mais, é aquilo, vasilha de alumínio, não dá pra ir, realmente elas ficam manchadas, se você não gosta daquelas manchas esquisitas na vasilha e tudo mais, cara, não recomendo. Aqui em casa a gente lava, porque a gente não liga muito para essas manchas, e a facilidade ali de ter a vasilha limpa pela lava-louça é superior, né, à questão das manchas nas panelas. Então a gente acaba lavando bastante vasilha de alumínio ali, mas não é o ideal, não é o recomendado, beleza? E aí a pergunta, né, tem valido a pena? Né, vale mais a pena do que lavar as vasilhas na mão? Como é que é toda essa relação? Bom, eu diria que depende muito de como é as coisas na sua residência, tá? Pelo menos aqui em casa, a gente tem feito muita comida, né? Eu faço dieta, a Isabela faz também, e como a gente tem feito muita comida e a gente gosta muito de cozinhar, cara, tem ajudado muito, porque a gente suja muito, sabe? Tipo, nós somos em dois, mas todo final de dia aqui tem vasilha suficiente, que parece que a casa tem 6 pessoas. Então, anteriormente, né, antes da lava-louça, a gente tinha que, se a gente vai, tipo, à noite, a gente vai assistir uma série, a gente vai ver alguma coisa, a gente tinha que parar de ver essa série, de estar junto ali, meia hora, 40 minutos antes, sabe? Porque a gente sabia que teria que ir pra pia para poder lavar a louça, para poder limpar as coisas, arrumar e tudo mais, sabe? Agora, com a lava-louça, a gente meio que não precisa se preocupar tanto com isso. A gente continua tendo que desprender tempo, tá, gente? Porque você tem que botar as louças na lava-louça, organizar tudo direitinho, colocar... Continua dando trabalho, entendeu? Mas o trabalho ele é muito menor do que o ter que ficar lavando ali, organizando, porque a gente tem que lavar, organizar na secadora e tudo mais. Então, antes, né, a gente tinha que fazer isso. Agora não. Agora, basicamente, o trabalho que a gente tem é de organizar as vasilhas ali. Aquilo que não cabe, né, como eu disse, que a gente não vai deixar, a gente deixa dentro da pia mesmo. E no outro dia, vai para a segunda lavagem, de manhã cedo, quando a gente retorna da academia. Eu já tiro as vasilhas que foram lavadas durante a noite, coloco as vasilhas novas, elas vão lavar ali até a hora do almoço. Então, assim, tem sido bem prático nessa questão. A gente tem ganhado esse tempo de qualidade ali, de poder ficar junto, sem precisar se preocupar de ter que, vamos parar mais cedo, porque a gente tem que lavar todas as vasilhas da janta, tem que lavar tudo que tá sujo. Então, assim, tem ajudado bastante a gente. Pra gente valeu a pena, é um valor elevado, a gente sabe, mas como tem sido bem corrido, a gente tá sempre na loja, a Bela tá sempre trabalhando, eu tenho o meu trabalho também, tem as cachorras pra tomar conta, tenho a janta, o almoço pra fazer, então é sempre muito corrido e isso tem ajudado bastante a gente, tá? Então, assim, se você também tem esse dia corrido, se você também faz muita comida em casa e suja bastante vasilha, eu digo que vale a pena, sabe? Se não for esse cenário, se você suja pouca vasilha, se você não tem tanto trabalho com isso no seu dia a dia, honestamente não vai fazer diferença. Lavar na mão ali vai acabar sendo mais rápido, porque a gente tem que lembrar que a lava-louça, os ciclos de lavagem da lava-louça, eles são de no mínimo, no menor tempo ali, é 1h30 mais ou menos, entendeu? Que é um ciclo grande mesmo assim. Então, a gente tem que levar isso em consideração na hora de escolher aí se vai fazer sentido ou não pra gente, beleza? Então é isso, galera, vídeo rápido, tá? Só pra dizer aí, depois de 2 meses, como tem sido, né, a nossa experiência até aqui. Pra resumir, pô, tem sido muito boa, tem ajudado bastante a gente mesmo, ajudado mais do que a gente esperava. Eu peço desculpa pelos barulhos externos gerais, porque eu vou tentar não eliminar os barulhos aqui para que vocês possam ouvir um pouco aí do ruído da lava-louça funcionando, mas e ter ideia mais ou menos, né, desse barulho. Mas no geral é isso, tem valido bastante a pena pra gente, tem ajudado bastante nas coisas aqui em casa e no nosso tempo de maneira geral, né. A gente tem algumas coisas para tentar otimizar esse tempo aqui. A gente tem um robô que limpa o chão, a gente tem a lava-louça agora. Lógico, gente, sempre lembrando, resumindo, nada disso executa essas ações de maneira perfeita, tá? Não vou dizer para você que a vasilha ali lavada à mão
a lavada na máquina, ela vai ficar perfeitamente lavada igual na mão. Não, às vezes não. Às vezes você vai abrir a lava-louça e vai ter um resíduo de comida ali, e ela não vai ter lavado tão bem e tudo mais. Mas assim, a gente releva, entendeu? Se precisar dar mais um talentinho ali, passar mais alguma coisa, a gente passa. Mas no geral, na quantidade, né? E nessa praticidade da gente poder botar a vasilha suja ali dentro e ela já fica ali sem ficar à mostra na pia e tudo mais, é o que faz valer a pena no final do dia, sabe? Então, valeu bastante a pena, mas de qualquer forma, de novo, não é um produto barato, né? Não é um produto tão acessível, então leve bastante em consideração esses pontos que eu falei. Sabe? Se você realmente tem uma quantidade de vasilha exagerada na sua casa para ser lavada, às vezes famílias maiores, né? De 4 pessoas, de 5 pessoas, de 6 pessoas, você vai ter que levar em consideração também a capacidade da máquina. Como eu disse, ela, apesar de ser bastante espaçosa, ela não vai suportar panelas muito grandes, uma quantidade de prato enormes, então você vai ter que fazer bem esse malabarismo aí para evitar que as vasilhas fiquem sobrepostas e isso atrapalhe a qualidade da lavagem, beleza? E aí você acaba tendo que lavar 2, 3 vezes, trabalho dobrado, e eu acho que essa não é a intenção principal da máquina. É isso, se ficou qualquer dúvida, se ficou qualquer pergunta, fique à vontade aí para poder fazer as perguntas aqui embaixo, eu respondo todas elas, tá? E se tiver ficado mais alguma dúvida interessante, mais alguma dúvida pertinente, aí eu faço um outro vídeo, né? Talvez daqui a uns 6 meses, já falando um pouco mais sobre a nossa experiência, beleza? Galera, meu muito obrigado, foi um vídeo muito bem aceito, o vídeo da lava-louça, teve muita gente elogiando, agradeço demais os elogios, agradeço demais aí os comentários de vocês, e espero que vocês continuem com a gente, se inscreva no canal, ative o sininho, para os próximos meses aí já vai ter mais vídeo de viagem, já vai ter a gente indo para uns lugares que a gente gosta bastante, né, passeando aí com as nossas cachorras e tudo mais, e tem alguns outros vídeos também, quero postar o vídeo da loja antes e depois da ampliação, mostrar para vocês aí alguns produtos que a gente está trabalhando, mostrar um pouco da nossa rotina, das realizações dos nossos sonhos, né, e de tudo que a gente tem feito por aqui, beleza? Forte abraço aí, fiquem ligados nos próximos assuntos, se inscreva, ative o sininho, qualquer comentário, deixa aí embaixo. Obrigadão, galera, valeu, forte abraço e tchau!